Hello guys, how are you? I am fine, thanks. Na aula de hoje vamos falar sobre Simple Past. E o que era o Simple Past? Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando usar? O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram e começaram e terminaram no passado. Para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Os exemplos mais usuais são yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week e ago. Veja algumas frases no Simple Past com as expressões: We did not go to school yesterday. We did not go to school yesterday. We did not go to school yesterday. His birthday was the day before yesterday. His birthday was the day before yesterday. His birthday was the day before yesterday. She studied math last night. She studied math last night. She studied math last night. I traveled to Brazil last year. I traveled to Brazil last year. Basicamente aqui há uma divergência por conta que no inglês britânico ele é dobrado L. No inglês americano não. Então, I traveled to Brazil last year. E quando você fala dessa forma aqui é traveled, né? O som soa mais forte, certo? I traveled to Brazil last year. They visited their uncle last month. They visited their uncle last month. They visited their uncle last month. I called you 3 days ago. I called you 3 days ago. I called you 3 days ago. Oh, we learned how to dance samba last week. We learned how to dance samba last week. We learned how to dance samba last week. We did not go to school yesterday. His birthday was the day before. She studied math last night. I traveled to Brazil last year. They visited their uncle last month. I called you 3 days ago. We learned how to dance samba last week. A formação do Simple Past. A formação básica do Simple Past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa, e com o acréscimo de ed, ied ou de ao final do verbo principal no infinitivo, sendo to na forma afirmativa. Observe as tabelas e confira os exemplos de conjugação no Simple Past. O exemplo que nós vamos ver é com o verbo dance, que é o verbo dançar. Ele é um verbo regular. Então, basicamente, quando você usa na forma afirmativa, você só acrescenta a letra D ao final dele. Então, vai ficar I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Certo? O som do D é bem suave, danced, certo? Porém, quando você usa na forma negativa, perceba que a gente não vai usar o D no final dele. O que nós devemos usar? O did not, did not, did not, did not. Tá vendo? Então, por esse motivo, não há necessidade de usar o D no final do verbo. Então, nesse caso, usamos o did not e logo o verbo ficará no passado. Quando partimos para a forma interrogativa, trazemos o quê? Trazemos o did para ficar antes do sujeito. Nós temos aqui 8 sujeitos, não é isso? 8 pronomes pessoais.
Quais são eles? I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Então, o did vai ficar sempre antes dele, antes dos pronomes pessoais. Assim sendo, vai ficar na forma interrogativa. No final é só adicionar a interrogação. Então, nesse caso, a gente só vai acrescentar o ed, ied ou apenas o de no final do verbo somente quando for na afirmativa, certo? Alright? Então, quando a gente parte para um verbo irregular, ou seja, quando é algo irregular, ele não tem uma regra específica. Ele vai modificar muito ao longo da sua conjugação. Então, o verbo fly fica assim no passado. Flew, 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 certo? Porém, novamente aqui, na negativa, né? Negative form, nós temos que usar o did not. Então, did not. I did not fly. You did not fly. He did not fly. She did not fly. E quando a gente passa para a interrogativa? Obviamente, vamos botar o did antes do sujeito. Então, vai ficar o quê? Did I fly? Did you fly? Did he fly? Did she fly? Então, basicamente, é só um jogozinho de palavras, em que na afirmativa há uma mudança muito drástica no verbo, né? A gente passa de fly para flew, certo? Quando a gente passa para a forma negativa e interrogativa, nós devemos introduzir o auxiliar did. Então, na negativa, ele é acrescido junto ao not. Então, vai ficar did not, did not. E quando for na interrogativa, usamos no início, né, antes do sujeito, usamos o did, certo? Já na afirmativa, né, affirmative form, nós temos os verbos regulares. Basicamente, nós temos alguns verbos que vão facilitar a nossa vida. E iniciamos falando sobre os verbos terminados em E. Quando o verbo terminar na letra E, basta acrescentar a letra D. Isso para os verbos regulares. Lembre sempre disso. Verbos regulares. Então, to love passa a ser loved. Lie passa a ser lied. Arrive fica arrived. Like passa a ser liked. Alright? Continuando nos verbos regulares, nós temos os verbos terminados em Y. Porém, quando o verbo terminar em Y, você deve analisar o que? A letra penúltima, né? A penúltima letra, né? E seja precedido de consoante. Ou seja, quando a última letra do verbo for o Y, você deve analisar a penúltima letra. Ela é uma consoante ou ela é uma vogal? Se ela for uma consoante, devemos retirar o Y e acrescentar o IED. Então, study, to study, passa a ser studied. To worry, passa a ser worried. To cry, passa a ser cried. To try, passa a ser tried. Certo? Porém, quando o verbo terminar na letra Y e a penúltima letra for uma vogal, aí sim nós devemos fazer o quê? Colocar apenas o ed no final do verbo. Então, enjoy passa a ser enjoyed. Stay passa a ser stayed. Play passa a ser played. Certo? Alguns verbos irregulares tem nessa tabela. Para não ficarmos com uma aula muito longa, o que eu sugiro a vocês? Peguem, pause e dê sempre uma olhada neles. Nós temos uma tabelinha com a forma no infinitivo, que é a forma habitual de ser usada. Temos o simple past, que há sempre uma mudança um pouco drástica. E nós temos aqui a terceira coluna com a tradução, certo? Então eu vou pegar primeiro aqui um verbo bem conhecido, que é o verbo be. O verbo be. O verbo be é o verbo ser ou estar. Essa é a tradução dele, ser ou estar. Ele no infinitivo fica be. E no simple past ele passa a ser was ou were. Was ou were, certo? Então, cuidado com isso aí. Outro verbo que eu posso destacar aqui é justamente esse. Go. Go é o verbo ir.
partir, no sentido de sair do lugar, né? Mover em frente, né? Go. Então, go, ele passa a ser usado no infinitivo e o went fica no seu passado. Então, go no presente e o went é o seu passado. Então, veja a diferença como fica, né? Go no presente, apenas 2 letras, e o went no passado. Então, já há uma mudança grande. A formação de frases na afirmativa no Simple Past segue a estrutura abaixo. Sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Olha o exemplo. She liked the English teacher. She liked the English teacher. Ela gostou da professora de inglês. She liked the English teacher. Já na forma negativa, aí a gente vai usar o quê? O did e o not, que é justamente ele aí que vai fazer o papel de auxiliar. Então, por isso que a estrutura é o quê? Sujeito, mais did, mais not, mais verbo principal, mais complemento. Essa é a regrinha aí básica para a gente seguir aprendendo a usar o verbo auxiliar. Então, o exemplo ficou o quê? She did not like the English teacher. She did not like the English teacher. Então, olha a observação que eu coloquei aqui embaixo. Eu acho que vocês que já tiveram contato com a língua inglesa já estavam se perguntando. Então, quando a gente fala com relação à forma de usar o did not, o mais normal, o mais habitual a ser visto é didn't. Didn't. Então, a observação é, a forma contraída de did not é didn't. Então, passa a ser didn't. Didn't, certo? Já na forma interrogativa, interrogative form, nós temos, da mesma maneira que acontece na forma negativa, o did é o verbo auxiliar, né? O did, ele ainda continua nas nossas frases, né? Nas nossas estruturas. Então, iniciamos com o did. Did, logo em seguida o sujeito, logo em seguida o verbo principal e logo em seguida o complemento. Então, a mesma frase que a gente usou no slide anterior, podemos usar nesse. Como é a frase? A frase era she liked the English teacher. Passou a ficar na negativa com she did not like the English teacher. Agora, na forma interrogativa, nós temos o quê? Did she like the English teacher? Did she like the English teacher? She liked the English teacher. She did not like the English teacher. Ou did she like the English teacher? São as 3 formas de usar a mesma frase, sempre usando o quê? O simple past. Lembrando que quando a gente usa na forma afirmativa, a gente não tem o costume de usar o did, né? O verbo auxiliar did. Mas na forma negativa e na forma interrogativa, nós usamos o did. E os verbos principais não podem terminar em ed. So guys, that is all folks. See you next class.